isso aí. Hoje, 15 de junho, é celebrado o Dia Mundial de Conscientização à Violência contra a Pessoa Idosa. No Brasil, a Constituição e o Estatuto do Idoso asseguram os direitos dessa população. Segundo a lei, é dever de todos garantir a integridade física e psicológica da pessoa idosa. Vamos falar mais sobre esse assunto com o delegado Alexandre Alvim Lima, que é titular da Delegacia Especializada ao Combate, especializada ao Idoso, de Goiânia. Alexandre, bom dia, obrigado pelo seu tempo, por vir falar com a gente sobre um assunto que é tão importante. Bom dia, eu que agradeço o convite de participar. Queria que você começasse falando para a gente um pouco sobre a importância de termos uma data destinada a essa conscientização, ao combate à violência contra a pessoa idosa. Sim, hoje, 15 de junho, é uma data fundamental para a gente conscientizar toda a sociedade da importância do combate à violência contra os idosos. Essa data foi criada pela ONU no ano de 2006, exatamente para transmitir para toda a sociedade uma conscientização da importância da gente combater a violência contra os idosos, garantir a autonomia desse idoso, a sua qualidade de vida, que ele possa envelhecer de uma forma segura e tranquila. Oi, doutor Alexandre, bom dia. Eu queria que você falasse um pouquinho, quando a gente pensa em idoso, a gente pensa nas pessoas bem mais velhas, né? Mas em que idade a gente considera já idoso e essa data? A gente fala sobre o combate à violência a essas pessoas a partir de quantos anos? Atualmente, a partir de 60 anos, a partir que a pessoa completa os 60 anos, já é considerado idoso. As pessoas já é amparada pelo Estatuto do Idoso, com os direitos e garantias inerentes ali. Tá certo. E quais são as violências que os idosos sofrem? É interessante essa parte da gente conscientizar a população, principalmente a respeito disso. Tem-se uma ideia de que a violência contra o idoso é apenas uma violência física. Não, a gente tem uma série de outras violências que também acarretam crime contra esse idoso. Essa violência pode ser uma violência verbal, uma violência psicológica. Sempre que a gente tiver alguma forma de intimidação desse idoso, de humilhação, discriminação, a forma que você vai se dirigir a esse idoso, talvez pode agredi-lo, você pode se sentir ofendido da forma que muitas vezes ele é interpelado, e isso também acarreta crime. A gente tem uma violência financeira, que acaba sendo bastante recorrente na delegacia, é um dos principais registros que a gente tem de crimes de saúde do idoso, a violência financeira. O que é essa violência financeira? É quando um familiar ou qualquer outra pessoa que tem acesso a esse idoso se aproprie do seu benefício de aposentadoria, das rendas que ele atualmente tem ali, e de destinação diversa para o sustento do idoso, para a garantia das suas necessidades básicas. Então, sempre que a gente tiver uma situação que esse idoso estiver sendo explorado, estiver sendo forçado a ceder seu benefício, suas rendas para outra pessoa, isso vai caracterizar crime da mesma forma. Temos também a violência medicamentosa, que acaba sendo, infelizmente, comum também, que é o que? Quando são ministrados medicamentos a esse idoso em desconformidade com a prescrição médica. Então, são medicamentos que vão alterar o comportamento desse idoso, muitas das vezes fazendo ele dormir períodos mais prolongados, ou mesmo dopando esse idoso para ele não dar trabalho para quem é responsável pelos cuidados. Então, qualquer medicamento que seja administrado a esse idoso sem a prescrição médica também vai acarretar esse perigo. A gente tem outros tipos de violência sexual, também sempre quando esse idoso é submetido a uma prática sexual que não seja do seu interesse, ele não seja de acordo, também vai acarretar crime. Então, a gente tem uma série de crimes em relação a essa pessoa idosa. Então, é interessante, tanto os idosos quanto a sociedade ter consciência do que é a violência contra o idoso, para que sempre que tiver notícia de uma situação dessa, que faça denúncia para que a delegacia possa apurar e ser respondida criminalmente por esses fatos.
São muitos tipos de violências, né, e todas muito cruéis. Agora, doutor Alexandre, como normalmente essas denúncias chegam aí na delegacia e nas delegacias, né, em geral em todo o Brasil? Normalmente é o próprio idoso que denuncia, ele tem essa força, tem essa oportunidade, ou é mais comum que outra pessoa que esteja ali, que presenciou ou que tenha conhecimento disso, né, dessa violência, vai e faz essa denúncia? Normalmente acontece de que forma? Acaba sendo muito recorrente o fato do idoso raramente oferecer denúncia. Como aproximadamente 80% dos autores dos crimes de violência contra o idoso serem familiares, pessoas próximas, esse idoso tem receio de oferecer qualquer tipo de registro em sua força familiar. Ele prefere sofrer aquelas consequências ali, sofrer calado, em vez de denunciar de contra aquele seu familiar. Muitas das vezes, por medo desse familiar de uma represália, por medo de ser colocado numa instituição de abrigo, e ele prefere ficar junto àquele primeiro familiar sofrendo ali do que denunciar. Então, por isso que é interessante um vizinho, um outro familiar, qualquer pessoa que presencie uma situação normal, que oferte essa denúncia. Tanto a Delegacia de Idoso de Goiânia, como as demais delegacias de todo o país, disponibilizam uma série de canais para favorecer essa denúncia. Essa denúncia pode ser feita de forma anônima, a pessoa não precisa se identificar, pode ser por telefone, WhatsApp, e-mail. Principalmente nesse período de pandemia, pela dificuldade dessa denúncia chegar na delegacia, foram criados esses diversos canais para facilitar que a denúncia chegue até os órgãos responsáveis pelas apurações. Você já falou um pouco aí sobre o que caracteriza a violência contra o idoso. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão do abandono. Muitas famílias fazem isso, né? Deixa aquele idoso ali em uma casa sozinho, mesmo eles não tendo condição de se virar, né? Não tendo condição de se manter, de se cuidar. Isso também é caracterizado violência contra o idoso? E até que ponto é considerado o abandono? Sim, a gente tem um crime de abandono sempre que os familiares deixam de prestar os devidos cuidados desse idoso, sempre que não é ofertado a ele alimentação, cuidados médicos necessários. Isso sempre vai caracterizar o crime de abandono. Então, são situações na qual esse idoso muitas vezes demanda cuidados específicos e essa família não atende esses cuidados do idoso. O idoso fica sozinho e não tem condições, não é levado ao médico, não tem uma alimentação devida. Então, tudo isso pode acarretar o crime de abandono. As investigações da delegacia do idoso são feitas com equipes multidisciplinares, exatamente para a gente identificar o que está acontecendo naquela residência, acompanhar um pouco assistentes sociais, psicólogos que vão fazer uma avaliação daquela situação ali. A gente tem uma dificuldade muito grande em separar o que seria crime e o que seria uma questão social. Então, sempre a gente precisa de fazer uma avaliação aprofundada do caso para a gente chegar a uma conclusão. Quando houver crime, os familiares responsáveis vão responder por aquele delito. Quando a gente identificar que é mais uma questão social, não é que o idoso está abandonado, que a família não tem condições de prover, muitas das vezes quem cuida precisa de sair para trabalhar, não tem como ficar o dia inteiro com o idoso, não tem condição de pagar um cuidador, então a gente tem mais um reflexo social. Esses casos são encaminhados para assistência municipal, assistência social do município, para que seja feito um acompanhamento para a gente tentar atender as necessidades daquele idoso. Certo, doutor Alexandre, chegou uma pergunta aqui pra gente da Regiane, ela é aqui de Goiânia, ela contou pra gente que cuida de uma amiga dela que foi se hospedar na casa dela há 12 anos e por lá ficou. E hoje a Regiane está muito doente, acamada e não consegue mais cuidar dessa senhora, né? E liga várias vezes para a família que mora em outra cidade, mas que ninguém nem atende a ligação, ou seja, não quer aceitar essa idosa de volta. O que ela poderia fazer nesse caso? Qual que é o procedimento correto? E é claro, ela não consegue mais cuidar dessa pessoa. O interessante é que ela
formalize uma denúncia, né, que ela formalize um registro, para que a gente apure esses fatos e entre em contato com esses familiares. Uma vez que todo familiar é responsável por garantir boas condições desse idoso. Então, a gente vai fazer um procedimento criminal para apuração das responsabilidades dos familiares que não querem assumir seus encargos, e esse procedimento é encaminhado ao judiciário. Lá o judiciário vai julgar e determinar quem vai ficar responsável por esse idoso, se ele vai ser abrigado em uma instituição, com as custas repassadas para esses familiares. Então, é necessário fazer esse procedimento, primeiro na delegacia criminal e depois judicial, para que sejam responsabilizados efetivamente os familiares dessa pessoa. Alexandre, muitas pessoas acabam testemunhando, né, situações de violência contra o idoso, às vezes na casa vizinha, ou sabe que um familiar pratica isso com outra pessoa e acaba não denunciando, prefere não se meter. Queria que o senhor falasse um pouco para a gente sobre qual a importância da denúncia em caso de uma suspeita de violência, quando a pessoa ainda não tem certeza que há essa violência contra o idoso e aí ela prefere ficar quieta, ficar calada. Isso pode ser muito perigoso, né? Sim, como eu falei, os idosos não costumam oferecer denúncia, então a gente acaba dependendo dessas pessoas próximas, vizinhos, outros familiares, que efetuem a denúncia. É interessante que sempre que tiver notícia de uma normalidade, que essa denúncia seja ofertada, sempre que presenciar uma situação normal, ou identificarem o idoso passou a ficar mais calado, mais introspectivo, pode ser indício que está tendo alguma coisa errada, que ele está sofrendo algum tipo de pressão. Então, em todas as situações, é preferível que seja feita a denúncia, que a população, de uma forma geral, não seja omissa. A delegacia recebe todas essas denúncias e a gente vai apurar, vai fazer uma avaliação detalhada se realmente é crime ou não. Então, o que a gente defende, na dúvida ou qualquer suspeita em relação a possível prática de crimes contra esse idoso, que essa denúncia seja encaminhada para as delegacias responsáveis. Certo. Alexandre, tem também um trabalho da delegacia, enfim, dos responsáveis sobre aquelas casas de repouso, enfim, as casas especializadas em receber essas pessoas idosas, que muitas vezes não tem nem a visita da família, né? O familiar ali deixa muitas vezes esse idoso ali, não sabe o que está acontecendo. Tem algum trabalho de fiscalização ou não? A delegacia, ela realmente trabalha somente com as denúncias? Não, a gente tem uma série de diligências que são feitas para verificar esses fatos. Tem um conselho do idoso municipal em cada cidade que é responsável por fazer essa fiscalização constante. O conselho do idoso e o Ministério Público fazem esse acompanhamento constante para verificar as condições dessas instituições de longa permanência. E a delegacia sempre é provocada, sempre que há a suspeita de alguma situação irregular, é comunicado, a gente também faz as diligências. Em razão dos custos, da dificuldade de implementação da instituição de abrigo, acaba sendo comum a criação de lugares improvisados para receber esses idosos. São abrigos irregulares. Então, sempre que a gente tem ciência da existência de algum abrigo desse irregular, a gente faz diligência no local, acompanha a vigilância sanitária, exatamente para, se necessário, a gente vai interditar esse lugar, encaminhamento desses idosos para uma instituição que atenda a todos os critérios para garantir a integridade física desse idoso. Alexandre, só para a gente deixar bem claro, né, para quem está nos assistindo e tem uma suspeita, né, ali na sua região, essa denúncia pode ser feita de forma sigilosa, né? A pessoa não precisa se identificar na hora de fazer a denúncia. Correto, a denúncia pode ser anônima, não precisa de identificação. A pessoa pode entrar em contato via telefone, via WhatsApp, passa as informações, quem seria o idoso, qual seria a residência dele, qual seria o tipo de agressão que ele suspeita que esse idoso está sofrendo. Essa denúncia é feita de forma anônima, não será identificado quem fez a denúncia, garantindo esse sigilo.
Doutor Alvim, o que me chamou a atenção quando o senhor contou sobre os tipos de violência foi a questão da violência financeira, né? Que o senhor, inclusive, disse que é muito frequente. Fale um pouco mais sobre esse tipo de violência, que eu acho que muitas vezes a pessoa idosa, ela até está sofrendo esse tipo de violência e nem sabe, né? Que isso está errado, que isso é cabível até de alguma punição, né? Para quem está cometendo. Conta um pouquinho pra gente, normalmente, o que acontece? A pessoa se apropria realmente, por exemplo, da aposentadoria? Isso acontece com muita frequência, assim? Sim, acaba sendo um crime bastante recorrente. O que a gente tem que analisar é respeitar a autonomia desse idoso. A partir do momento que aqueles rendimentos são dele, seja benefício previdenciário, seja outro tipo de renda, ele tem autonomia para definir seus gastos. Sempre que ele estiver sendo pressionado por outra pessoa para dar destinação diversa desse valor, a pessoa está pedindo um valor que ele preferia não dar, não ceder, e que ele acaba cedendo em razão dessa pressão psicológica que ele sofre, isso já acarreta em exploração financeira, assim. A gente entende que o idoso é livre para definir os seus gastos, para onde ele vai direcionar seus gastos. E sempre quando ele sofre algum tipo de pressão para dar destinação diversa dele do que ele pretenderia com esse valor que ele recebe, isso vai caracterizar o crime. Ou, diversas vezes, quando o idoso não tem uma lucidez suficiente e uma pessoa é encarregada de administrar esses bens, se ela direciona parte do valor para que não seja os gastos próprios desse idoso, para garantir das suas necessidades, qualquer valor que seja desviado ali, vai caracterizar esse crime de exploração financeira também. Sempre que esse idoso também é coagido a assinar qualquer tipo de procuração, concedendo plenos poderes para outras pessoas administrarem seus bens, isso também vai acarretar um tipo de crime. Então, sempre que a gente tiver uma situação que esse idoso está sofrendo algum tipo de pressão, está sendo submetido a condições na qual ele vai ceder os seus valores, que não é a vontade dele, isso vai acarretar o crime. Certo. Doutor Alvim, e conta pra gente sobre as punições aí. Quais as punições cabíveis para a pessoa aí que comete esse crime de violência contra a pessoa idosa? A gente tem os crimes previstos no Estatuto do Idoso. Infelizmente, as penas são brandas, deveriam ser penas maiores, mas a gente tem penas, em média, de 1 a 4 anos de detenção, de repressão. Então, quem praticar esses delitos vai responder por essas penas. A gente tem algumas situações que essas penas podem se estender um pouco mais, quando acarretar alguma lesão grave esse idoso, ou acarretar a morte desse idoso. A gente tem penas que podem chegar a 12 anos. Né? Então, dependendo de cada caso, vai ser tipificada uma conduta, ele vai responder pelaquela pena específica do crime. Certo. E em relação a esse período de pandemia, aumentou aí o número de casos? Vocês tiveram mais denúncias? Acredito eu que muita gente dentro de casa, né, com mais convívio aí, acho que problemas em vários lugares devem ter acontecido. Aumentaram os casos de violência nesse período de pandemia, doutor? Exatamente. Houve esse acréscimo do número de registros. E a gente imagina que seja em razão desse período prolongado de convivência do idoso com seus familiares. Como, boa parte das vezes, os autores de crimes contra esses idosos são familiares, esse período prolongado acaba gerando esses atritos que vão ocasionar esses crimes contra os idosos. Pressão psicológica, exploração financeira. Muitas das vezes, em razão da pandemia, das condições sociais, os rendimentos daquele idoso passou a ser o único rendimento de toda a família, e isso acaba gerando um motivo maior de atritos. Então, a gente atribui o momento de ocorrência a esses fatos. O convívio constante ali acaba gerando situações de maus tratos a esse idoso, de violência verbal.
Então, a pandemia prejudicou bastante a situação desses idosos, culminando com o acréscimo do registro de ocorrências desses crimes. Situação muito triste essa, né, doutor? Só para a gente finalizar, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre aquela questão social que tem ao redor, né, dessa violência contra o idoso, especialmente quando a gente fala sobre a questão do abandono, né? Muitas famílias realmente não têm condição, precisa sair para trabalhar e esse idoso acaba ficando um longo período sozinho. Como essa família deve proceder numa situação como essa? Ela deve avisar algum órgão? Tem alguma entidade que é responsável por fazer esse trabalho de acompanhamento, essa proteção, para que esse idoso não passe tanto tempo sozinho? Porque a gente sabe que muitos idosos, eles não podem ficar sozinhos, mas eles também não querem ficar em abrigos, não querem ficar longe da família. Como a família pode fazer para se proteger e para proteger esse idoso também? Sim, esse acaba sendo umas situações complicadas de solução, principalmente pela falta de políticas públicas para a pessoa idosa. A gente não tem estruturado políticas que vão atender esses idosos. Dependendo das condições desse idoso, da idade dele, dos problemas de saúde que ele tem, ele vai demandar cuidados 24 horas por dia. E muitas vezes a família não tem condições de ficar ao lado dele todo esse tempo. Todos precisam trabalhar, precisam de prover o sustento da família e não conseguem ficar integralmente com esse idoso. Então, gera essa questão social. Algumas cidades já desenvolveram o que a gente chama de centro-dia, que seriam instituições na qual esse idoso passaria o dia nesse local. Nesse local ele teria alimentação, teria profissionais qualificados para as necessidades dele ali. Ao final do dia, ele retornaria para pernoitar com seus familiares. Funcionaria similar ao que a gente tem as creches das crianças hoje. Os pais não podem deixar os filhos, não podem ficar com os filhos, deixam os filhos nas creches, buscando no final do dia. O idoso seria similar a esse centro de dia. Seriam locais que esses idosos poderiam ser acolhidos durante o período que os familiares estão trabalhando e ao final do dia retornaria para dormir na sua residência. Mas, infelizmente, não é todo lugar que tem esse tipo de local. Então, o que a gente recomenda? Sempre que a família estiver vivenciando uma situação dessa complicada, que procure assistência social do município, que vai orientar-os qual que é a melhor forma de conseguir a atenção devida que esse idoso precisa, né, para ter um acompanhamento médico regular, para ter condições ali dele permanecer na sua residência sem ter que ser levado para um abrigo. Certo, situação realmente muito complicada. Doutor Alexandre Alvim, a gente quer agradecer muito, viu, pela sua participação, sua entrevista, pelos alertas aí, principalmente nesse dia de conscientização. Muito obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de participar e peço para que toda a população seja consciente. Sabe, não cabe apenas aos órgãos públicos o combate da violência contra o idoso. É uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, sempre que tiver alguma notícia, alguma situação que perceba que esse idoso está sendo vítima de algum tipo de crime, que não seja omisso, que efetivamente denuncie, para que a gente possa apurar e esse criminoso responsabilizado. Tá certo, doutor Alexandre. Obrigado pelo seu tempo. Até uma próxima oportunidade, então. E é isso, né, Marina? A gente percebe a importância da denúncia, né? Muita gente não quer se meter, não quer se envolver nessa situação que é complicada, mas isso, em alguns casos, pode até custar a vida, né, dessa pessoa idosa. Então, se você estiver presenciando, acho que o recado principal que a gente deixa dessa conversa de hoje é essa. Denuncie, procure, não precisa se identificar. Não deixe que uma pessoa próxima a você sofra uma violência sem que você
pelo menos tente ajudá-lo. Exatamente, fica o alerta aí para que as pessoas denunciem e também para os tipos de violência, né? Como eu disse aqui numa pergunta, muita gente nem sabe, né, que a questão financeira ali, a questão de pressão psicológica são tipos de violência também. Então, isso faz muito mal, com certeza, é prejudicial demais a pessoa idosa. Pense só, uma falta de respeito, uma crueldade. Então, não é só a violência física que ali fica mais aparente, com certeza, né, Wilker? Mas são vários tipos de violência que devem sim ser denunciadas, só assim para a gente conseguir esse combate. Exatamente, a polícia faz o trabalho dela, né? Tem vários órgãos, várias iniciativas ali que buscam fazer essa vigilância, essa fiscalização, mas a gente sabe que a maioria dos casos acontecem dentro de casa. E aí é difícil para a polícia entrar dentro de casa ali e identificar, né, sem que haja então uma denúncia. E o idoso também, você que está aí em casa, que suspeita que está sofrendo algum tipo de violência, seja ela financeira, que a gente mencionou aqui que é muito importante, é uma das mais recorrentes, ou seja, de qualquer outro tipo, às vezes uma agressão verbal, tudo isso pode causar traumas muito grandes, né? Sim. Então se você aí está sofrendo de alguma maneira esse tipo de violência, não fique calado não. Peça ajuda para um conhecido seu, se você não pode ligar, não consegue aí ligar para a polícia diretamente, né, denunciar. Converse com algum amigo, com um familiar mais próximo ali, para que essa pessoa tente te ajudar de alguma forma. Não fique sofrendo sozinho não, porque isso é muito triste. É isso mesmo, tem solução sim, o combate, hoje é um dia de conscientização, por isso estamos falando sobre esse assunto que é muito grave no Brasil todo e como a gente disse na entrevista, ficou mais grave agora na pandemia.